fundamental. A discussão sobre qualquer questão que diga respeito a uma parcela ampla da sociedade, é fundamental que ela seja discutida. No caso da televisão, particularmente, é importância vital para a própria sobrevivência da sociedade como uma sociedade democrática. É fundamental que as pessoas entendam, primeiro, que a televisão até hoje no Brasil, apesar do crescimento das mídias sociais, é o principal meio de informação e entretenimento da maioria absoluta da população brasileira. Todas as pesquisas mostram que as pessoas se informam basicamente pela televisão. Jornais, rádio e mesmo as mídias sociais ficam sempre em níveis inferiores. Então, se ela tem esse poder, essa força política, essa força ideológica de balizar as posições políticas, as formas de viver, os costumes da sociedade, é fundamental que ela seja discutida. É preciso saber quem faz isso, como divulga. Então, se nós não discutimos isso, nós passamos a ser meros consumidores passivos de ideias que são formuladas por outras pessoas. E isso, infelizmente, acontece muito na nossa sociedade. Mas nós estamos avançando. Há coisa de 15, 20 anos não se discutia televisão e comunicação em geral como se discute hoje. Nós não podemos também dizer que está tudo perdido. Não, ao contrário, nós avançamos muito. Temos que avançar ainda muito mais, ainda uma parcela pequena que discute, mas estamos avançando. Então a discussão é fundamental para a melhoria da qualidade da própria televisão. As pessoas discutindo é que farão com que essa televisão se modifique e melhore. Nós melhoramos um bocadinho. Se nós formos pensar que o VerTV, a ideia do VerTV, surgiu na década de 90, a implantação foi na década de 2000, mas a ideia surgiu na década de 90, surgiu porque havia uma demanda da população que chegava aos grupos que discutiam já naquela época a televisão, horrorizados com o que acontecia na televisão. Era um momento, por exemplo, talvez muita gente não lembre, mas era um momento em que o Ratinho discutia se as crianças eram filhas de um casal ou do outro, iam discutir DNA. E a partir do DNA. Quer dizer, isso não tem mais, se vocês forem perceber. Não que melhorou muito, mas melhorou um pouquinho. Quer dizer, começou a haver uma reação da sociedade, aqueles níveis de baixaria que estavam nos limites mais baixos possíveis. Eu não posso dizer que foi o VerTV que fez isso, mas nós contribuímos para essa discussão nesses 10 anos, com certeza. Eu acho que nós conseguimos falar com um público, primeiro um público que estava predisposto a ouvir esse tipo de discussão. Mas fomos também para alguns outros setores da sociedade que se surpreenderam com o debate que nós fazíamos. De repente a pessoa está zapeando a televisão e para num canal que está discutindo a concessão da televisão. Você acha que alguma emissora discute concessão? Concessão é uma palavra proibida nas televisões comerciais. E nós estamos lá, toda semana quase, mostrando que televisão é concessão pública e por isso tem que ser controlada pelo público. Quer dizer, quem está zapeando e ouvir isso, de repente para com uma surpresa. Discutir a presença do negro na televisão, a questão da publicidade criminosa voltada para crianças e adolescentes, publicidade dizendo o que a criança tem que consumir. Isso a televisão comercial não discute, porque ela vive da publicidade, e nós estamos lá discutindo a questão da mulher, o uso do corpo da mulher como forma de vender cerveja, por exemplo, estávamos lá discutindo. Então eu acho que, de alguma forma, algumas sementinhas nós colocamos aí na cabeça de algumas pessoas que se surpreenderam com esse debate e acabaram incorporando esse tipo de ideias, né, no seu modo de viver, no seu dia a dia. Essa relação da televisão com o comércio via as novas tecnologias já está se dando de uma maneira bastante acelerada. Mas ela também vai se adaptar na medida em que você consegue cada vez mais, por exemplo, no jornalismo, produzir informações, produzir matérias com aparelhos celulares, né? O cidadão produzindo e essas cenas sendo levadas para a televisão. Está havendo uma interação, sem dúvida alguma, entre as novas tecnologias e a televisão. A televisão está se readaptando. Como o rádio, há décadas, o rádio se adaptou ao surgimento da televisão, hoje a televisão está se adaptando ao surgimento das novas mídias. Eu não acredito que a televisão vá desaparecer, ao contrário, a televisão vai se fortalecer através dessa relação com as novas mídias, mas também
pelo significado que ela vai ter buscando programações que só ela pode fazer. Por exemplo, assistir transmissões ao vivo de grandes competições esportivas. É muito difícil que isso seja feito fora da televisão. Tá, claro, você pode ver em qualquer tipo de aparelho, mas é mais confortável você ver em grupo diante de uma grande tela, né? Então eu acho que são formas que nós estamos vivendo esse processo. Ninguém tem bola de cristal para dizer como isso vai terminar, mas a interação ela já está acontecendo.